E ó, tô sumidinho, né, cara? Não, tá aparecendo bem ali. E já foi? Chega um pouquinho pra frente. Beleza. Só inclinar um pouquinho. Show de bola. Pessoal, tô com o celular aqui para poder ver os comentários, né? Porque o meu tá gravando, eu tenho que colocar a tela para trás, porque senão fica tudo ao contrário aqui no quadro. A primeira live que eu fiz aconteceu isso. Então esse celular aqui vai ser onde eu vou ver os comentários de vocês e o meu celular tá gravando a live. Então o que eu preciso de vocês agora, que me confirmem se vocês estão me escutando bem, porque eu estou usando uma lapela para o som ficar bacana. Então mandem para mim nos comentários se está tudo certo, se está com algum ruído ou algo do tipo. Mandei para mim, por favor. Enquanto isso, eu vou tomando meu cafezinho. Show, show. Beleza. Tem um delay, por isso que eu demorei um pouco para poder falar com vocês. Bom, tá ótimo. Como vocês sabem, a live de hoje é para falar como você vai se preparar para um torneio. E a gente está fazendo essa live pensando no aquecimento também para o evento que vai começar amanhã. E, cara, eu estou bem ansioso. Hoje de manhã eu fiz algumas coisas ali, ajustei algumas coisas ali da aula, que vai ser um dia incrível, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu estou bem animado, para falar a verdade, estou bem animado com o evento. E essa live de hoje vai ser para tirar algumas dúvidas de torneio e dar um direcionamento para vocês. Eu estou usando uma camisa do último torneio que eu joguei, então, só para deixar claro que, assim como vocês, eu também jogo futebol, eu estou na prática como vocês, então as ambições que a maioria tem, dificuldades eu também tenho, e eu tento estudar ao máximo para poder resolver para mim, e se eu consigo resolver para mim, pô, nada mais justo do que eu abrir para vocês essa possibilidade de vocês também conseguirem resolver essas questões físicas. Então, o motivo de eu estar fazendo uma live é esse, o motivo de eu estar fazendo o evento Cavalo de Aço também é esse, é que mais pessoas consigam jogar muito melhor o futebol. E é isso, galera. Nosso esporte preferido, né? Precisamos estar bem para poder jogar sempre. Bom, vamos lá. Primeiro, eu quero começar explicando o porquê que você deve se preparar para um torneio. O torneio, geralmente, ele começa de manhã e muitas vezes termina até de noite. Tem muitas pessoas que não jogam apenas uma categoria. Eu, por exemplo, o último torneio que eu joguei, o penúltimo que eu joguei uma categoria misto e uma categoria da minha, né, do masculino. Então eu joguei a manhã inteira, depois a tarde inteira, terminei de jogar à noite, fiquei bem cansado, mas dia seguinte estava bem, consegui render até a última partida. Infelizmente a gente caiu na semifinal, mas é isso, vida que segue. A gente tenta fazer o máximo para poder chegar no próximo torneio bem. E aí, como um torneio ele exige muito da tua capacidade física, é interessante que você se prepare para poder chegar lá e conseguir desempenhar bem nos jogos. Até porque o jogo mais importante, se você chegar na final, é o último. Então o jogo que você tem que estar inteiro, que é a final, geralmente é o que você está mais cansado. Então se você chegar inteiro nessa partida, né, no último jogo do torneio, a tua chance de ganhar, né, por condições físicas vai ser muito maior. Você vai diminuir os seus erros, porque geralmente quando a gente está cansado é o momento que a gente erra mais. Então, o ideal é que você comece a jogar a final com o teu físico ainda bem, sem estar muito cansado, beleza? Como que a gente vai organizar aqui para vocês executarem bem, né, um programa de treino antes de um torneio? Geralmente, pelo menos comigo é assim, a grande maioria também já me disse que fica sabendo do torneio um mês antes, um mês e meio. Já para deixar claro, o ideal é uma preparação longa, se você quiser chegar voando mesmo, tiver um calendário do ano, pô, vou jogar o torneio no mês tal, nesse dia, no outro mês, no outro dia. Então o ideal é saber disso tudo. Se não souber, sem problema,
Eu geralmente fico sabendo dos meus torneios um mês de antecedência, então eu faço uma preparação de 4 semanas, que dá um mês. E aí, como que você vai começar a se preparar para esse torneio? Logo de cara, aqui está o torneio. Vamos supor que o torneio vai ser num sábado ou num domingo. Essa semana aqui, que é a última semana de treino antes do torneio, é onde a gente vai começar a montar a nossa organização. Então, sim, a gente começa a organização pela última semana. Porque aqui você tem que estar tranquilo para poder jogar. Então, essa semana de treino é uma semana de treino mais tranquila. E o que você vai fazer nessa semana? Você vai dar uma ênfase maior à mobilidade, Mzinho de mobilidade, à potência e core. Então, na semana 4, você vai dar mais atenção a esses 3 objetivos aqui. Trabalhar mobilidade, trabalhar potência, trabalhar core. Por que mobilidade? A mobilidade ela te ajuda um pouco na recuperação. Então, você vai vir de 3 semanas, que eu já vou te mostrar, de um treino um pouco mais pesado. A potência é uma forma de fazer força, mas sem colocar muita carga. Então, o teu corpo, a tua musculatura, não vai ficar muito fadigada e você vai conseguir jogar o torneio inteiro. Então, e o core vai te ajudar muito na manutenção da tua coluna, proteção da tua lombar. Então, é muito interessante que você faça com mais ênfase esses 3 objetivos aqui, né? Essas 3 formas de treino na última semana. Na semana 3, lembrando que a gente vai sempre montar de trás para frente, você vai dar mais ênfase à potência. Só que aí é uma potência com carga. Você vai usar um peso maior. Eu já vou explicar tudo certinho, vou dar um exemplo de alguns treinos para vocês também. Estou só contextualizando aqui para vocês entenderem como que é a organização. Então, a terceira semana, potência e mais carga. Claro que a gente também faz mobilidade e core, mas isso daqui fica num nível mais baixo, beleza? Só ajeitar aqui que ficou bem esquisito. Ó. Mobilidade e core. Essas 2 semanas, a semana 1 e a semana 2, são as semanas de treino mais pesado, que você vai fazer força. Então, essas 2 semanas você vai repetir o mesmo treino e com foco em ganhar força. Lembrando que a força é ela que vai te dar a capacidade de jogo. É a força que faz com que você renda mais nos jogos. É a força que faz com que você reduza realmente os níveis de lesão. Então, essas 2 semanas são as semanas muito importantes para você começar a treinar a base de força, continuar evoluindo e também vai te preparar para você fazer potência, que potência é força com velocidade. Então, a base tem que estar bem sólida. Aqui, força com velocidade, depois a gente vai tirar um pouco de carga para fazer potência com intensidade mais baixa, um pouco menos de peso e aproveitar que a carga está baixa e conseguir desempenhar bem lá no torneio, já que você não vai estar tão fadigado. Então você repara que um treino ele fica ligado ao outro, para você conseguir chegar nesse torneio bem. Até aqui, tudo certo? Manda para mim nos comentários para eu dar uma lida, vou responder vocês. Vou esperar um pouquinho que tem um delay, tá? Enquanto isso, mais um cafezinho. Show de bola. Responderam aí que tá tudo certo, então vamos seguir. Tá, agora que vocês já sabem como é a estrutura, né, do seu treino para o torneio, a gente vai começar a ver quais são os treinos, né, quais os exercícios que a gente vai utilizar em cada semana. Então, agora que a gente já montou a estrutura, vamos para a semana 1 começar a construir a força. Como eu falo para vocês, semana 1 é uma semana de treino de força, semana 2 também. Então, aqui eu já estou partindo do ponto que você já está na academia e já tem experiência com treino. Se você não tiver, se for possível adicionar uma semana anterior para você fazer um aprendizado dos exercícios, ok. Então, lembrando, se você não treina na academia ainda, entrou na academia e tem um torneio, se você conseguir mais uma semana de treino antes do torneio, você vai colocar uma semana de adaptação ao treino de força, que vai ser onde você vai aprender os exercícios, vai começar a massificar a técnica de cada movimento
para então na segunda semana, que seria essa daqui, você começar a progredir em carga, começar a colocar peso, começar a aumentar muito a tua capacidade. Mas lembrando, estou falando para a galera que já tem experiência com treino e já vai começar fazendo força. Então tem alguns exercícios que você precisa colocar, que são os exercícios básicos para você construir força, para você ficar cada vez com uma capacidade maior de sustentar as demandas do jogo. Então vou colocar aqui exemplos de 4 exercícios que eu considero indispensáveis nessa fase de preparação dessas 2 semanas. Que são o back squat, que é o agachamento com a barra nas costas, o deadlift, ou o levantamento terra, que é aquele movimento de tirar a barra do chão na postura, o agachamento búlgaro, que é aquele agachamento com uma perna só, você coloca uma perna na frente e a outra perna fica para trás elevada, sabe qual é? Se tiver dúvida dos exercícios, galera, manda para mim nos comentários, daqui a pouco eu dou uma lida e aí explico com mais detalhe cada exercício. E por último, um último exercício que eu acho muito importante é o hip thrust. Todos esses 4 exercícios são exercícios básicos de força, onde cada um tem um objetivo geral, né? Construir força, te dar mais capacidade, mas também tem algumas coisas bem específicas. Um exemplo, o back squat é um exercício de força no padrão de agachar. Quando você salta, você precisa ter força em agachamento, porque um salto nada mais é do que um agachamento subindo muito rápido, tão rápido que você sai do chão. Então, se você tiver muita força no padrão de agachar, naturalmente a tua impulsão é maior. O deadlift, ele é um exercício que ele trabalha muito a cadeia posterior de coxa, glúteo, né? Paravertebral, lombar, enfim. Ele é um exercício de força que deixa a tua estrutura física mais forte e você vai sustentar, por exemplo, uma peitada, que vai exigir da coluna, já que ele fortalece também a coluna. Então, além de construir força de uma maneira geral, é um ótimo exercício para trabalhar a força de core, que é essa região central do corpo. O búlgaro, ele com o pé elevado atrás, você inclinando um pouco o tronco à frente, que é a forma correta de executar, você tem uma ativação muito próxima da parte da frente da coxa e da parte de trás. O que isso influencia? O nosso joelho ele vai ficar estável se eu tiver a mesma quantidade de força na parte da frente da coxa e na parte de trás. E o búlgaro, como é um exercício que trabalha muito bem esse equilíbrio muscular, ele é muito importante que você faça. O hip thruster é aquele exercício que você coloca uma barra na cintura e faz a elevação de quadril. O pessoal chama de elevação pélvica também, é um outro nome. Eu gosto de colocar os nomes em inglês, porque se você pesquisar cada nome que está aqui no Google, no YouTube, você vai achar exatamente o exercício que eu quero que você ache. Não é por isso que eu coloco em inglês, tá? Mas voltando, o hip thruster, ele é um exercício que trabalha muito a extensão de quadril. E quando a gente vai chegar num pingo, por exemplo, você precisa ter uma extensão de quadril eficiente. Então o hip thrust te ajuda nisso. Então, olha só, eles são exercícios básicos de força, mas que tem algo específico ali para o futebol. Então é muito importante que na fase de ganho de força, nessas 2 semanas, tenha pelo menos um agachamento e um deadlift, ou um búlgaro ou hip thrust, e se possível colocar todos. E aí você pode organizar 2 semanas de treino na semana e vai modificando, mudando cada exercício. Esses aqui são os principais. Esses você tem que colocar na tua preparação. Outros exercícios como afundo, stiff, cadeira extensora, mesa flexora, também são importantes nessa fase. Porque aqui são exercícios que a gente pensa em trabalhar musculatura. Então, apesar de você trabalhar movimento em força, é importante que nessa fase inicial, já que o objetivo é te deixar mais preparado, você esteja com a tua musculatura toda fortalecida. Então, se você conseguir trabalhar também alguns desses exercícios, perfeito, vai ficar excelente para a tua preparação. Então, só para ficar organizado, você vai fazer como principal, em um dia, o agachamento e o hip thrust. Então, o agachamento ele é um exercício principal que trabalha a fase da frente, a parte da frente da coxa. E o hip thrust é um exercício principal que vai trabalhar o glúteo, que é uma parte posterior do nosso corpo, parte de trás.
Então eu vou colocar esses dois para manter um equilíbrio muscular no dia. E depois eu vou escolher mais um de quadríceps e mais um de posterior. Então, ó, 2 exercícios principais em um dia e 2 exercícios auxiliares. E aí, já que aqui eu fiz o back squat e o hip thrust, eu posso escolher o stiff, que é um exercício para posterior, e a cadeira extensora, que é um exercício para quadríceps. Quantidade de séries e repetições. Para o agachamento, já que é a primeira fase, a gente está pensando em começar a construir força, você vai poder fazer 3 séries de 8 a 10, no máximo isso, não precisa fazer mais do que isso. E no hip thrust também, 3 séries de 8 a 10. O stiff e a cadeira extensora, você pode fazer um pouco mais. 3 séries de 12, só nessa primeira semana. Cadeira extensora também pode fazer 3 séries de 12. Claro que aqui vai entrar também uma parte de mobilidade para te preparar para o treino. Você pode fazer uma ativação de core. Mas o que você deve fazer com certeza são esses exercícios. Até aqui, alguma dúvida, galera, de como você vai fazer? Deixa eu dar uma olhada. Mandaram, é melhor os exercícios unilaterais? Então, Gabigol Futevôlei. Gabigol Futevôlei, meu xará. Então, exercícios unilaterais são excelentes para trabalhar alguns gestos esportivos que são, na maioria, unilaterais. Só que como a gente está pensando em fazer a base de força, os exercícios bilaterais, que é o agachamento, deadlift, o hip thrust, eles são exercícios que você consegue mobilizar mais peso. Então, para ganhos de força, é mais interessante você começar fazendo com exercícios bilaterais. Sem contar que tem muitos gestos dentro do futevôlei que exigem ações bilaterais, que são as duas pernas ao mesmo tempo. Por exemplo, se você for saltar para cabecear, você usa as duas pernas. Se você for saltar para um shark, você usa uma perna só. Mas é bom equilibrar. Então, eu gosto de sempre começar a base com exercícios que vão trabalhar mais força. Então, você coloca os exercícios bilaterais. E quando for chegar para uma parte mais específica, que é já próximo do torneio, você pode utilizar de exercícios unilaterais. Mas não é uma regra, beleza? Deixa eu só deixar mais organizado para vocês entenderem como que vai ficar essas 2 semanas de treino com foco em força. Eu já coloquei aqui os exercícios principais, então ó, já fica preparado, é o momento de vocês tirarem um print, quem for jogar torneio daqui a um mês, fazer isso que eu vou colocar aqui no quadro, 2 vezes na semana, uma vez um treino e uma outra vez o outro treino. Então ó, vamos supor que eu vou fazer um treino A, que vai ter o meu aquecimento, que aí é mobilidade, ativação de core, e depois eu vou para a parte principal. Parte principal do treino A. Back squat, que é o agachamento. Eu vou fazer 3 vezes de 8 a 10 no máximo. E o hip thrust também 3 vezes de 8 a 10. Esses aqui são os exercícios principais do dia. Depois eu venho para os exercícios auxiliares, que aqui vai vir back squat, vamos colocar o stiff, 3 vezes de 10 a 12 no máximo, cadeira extensora, 3 vezes de 10 a 12 também. Beleza? Pô, Gabriel, só 4 exercícios? Cara, se tu fizer os 4 exercícios, colocando uma carga boa, mobilizando, fazendo uma ativação de core, de início isso daqui já está excelente. Eu já treino há anos e eu nunca faço mais do que 4 exercícios da parte de força. Então, se você faz mais do que 4 exercícios na parte de força e não termina o teu treino exausto, tem alguma coisa errada com o seu treino. Não precisa fazer tanto volume assim, beleza? Esse é o treino A. Vamos ver se eu vou conseguir colocar o B aqui embaixo certinho. Treino B. Vou fazer a mobilidade, vou fazer a ativação de core. Ativação de core pode ser uma prancha lateral. Mobilidade. Você vai ver o que tem no teu corpo que exige mais. Um exemplo, eu sofro muito de quadril duro, meu quadril é bem rígido. Então, para eu fazer um agachamento, eu tenho que mobilizar muita articulação no meu quadril para poder agachar com conforto. Posterior, se você for fazer um deadlift, que vai ser o exercício principal da série B, que é o levantamento terra, eu preciso dar uma mobilizada também no posterior para poder executar bem o deadlift, com mais conforto.
Então a mobilidade te ajuda nisso. Ela vai, além de te permitir mais grau de movimento durante os jogos, vai te dar mais conforto para executar os exercícios que vão te dar mais capacidade de jogo. Então mobilidade primeiro, ativação de core para já deixar essa estrutura bem rígida. E aí a gente vai para os exercícios de força. Deadlift. Então ó, o principal daqui foi o agachamento e hip thrust. Aqui vai ser o deadlift e o búlgaro. Esses dois exercícios principais, 3 vezes de 8 a 10. Beleza? Depois eu vou entrar com afundo e uma mesa flexora. Esses dois aqui, 3 vezes de 10 a 12. Lembrando que não é uma regra, se eu fizer back squat tem que fazer stiff. Eu posso colocar o afundo também. Eu posso fazer o back squat e o búlgaro. Não é uma regra. Eu gosto de fazer dessa forma porque eu não vou ficar com o quadríceps tão fadigado ou com o posterior tão fadigado. Aqui eu fiz o agachamento e a cadeira extensora. Eu poderia fazer agachamento, búlgaro, afundo e extensora, fazer só a parte da frente. Só que eu estou colocando muito volume de coxa no dia. E pode ser que você vá treinar para o futebol, né, que seu objetivo é jogar o torneio, e aí você não consiga render muito na partida, então nos jogos. Né? Então é interessante que você separe desse jeito para poder ficar mais organizado, você continuar inteiro e chegar bem no seu treino de futebol depois. Então, ó, até aqui, tudo certo? Tranquilo? Manda para mim nos comentários para eu dar uma olhada. Lembrando que tem um delay, então eu vou esperar um pouquinho aqui para poder dar uma olhada. Show. Vinícius ok. Aqui, ó, fala os nomes. Então, aqui, meu amigo, é o agachamento. Agachamento livre, barra nas costas. O hip thrust é aquela elevação de quadril, tá bom? Com a barra na cintura. O stiff é o stiff da musculação. Ele é bem parecido com o deadlift, só que o joelho dobra menos. E a cadeira extensora, a máquina. Deadlift, tirando a barra do chão, igual o stiff, só que com o joelho um pouco mais dobrado, tá bom? O búlgaro é um agachamento unilateral, né? A perna na frente, a outra perna elevada atrás. Aí você pode usar um banco como suporte. O afundo é igual ao búlgaro, só que o pé de trás vai estar no chão. E a mesa flexora, aquela mesa deitada para trabalhar o posterior. Cadê? Aqui mandaram para aluno avançado, possa aumentar o volume de treino dele? Pode aumentar o volume de treino, desde que ele não fique muito fadigado para poder treinar depois. Quem é personal e está assistindo a live, cara, se você tem um aluno que pensa em treinar com foco no futebol, na verdade para qualquer esporte, a parte de força dentro da academia, né, é o que ele precisa fazer para dar mais capacidade, como eu já falei. Você não pode fazer um treino que ele fique muito fadigado e depois do treino ele chegue na quadra e não consiga render porque está cansado. Então, o objetivo do treino de força para quem quer desempenhar melhor em algum esporte, e no caso aqui futebol, muito específico futebol, você precisa treinar, ganhar capacidade, mas sem ficar fadigado. Porque aqui é importante, mas o que é mais importante é que você consiga render muito mais no teu treino de específico mesmo, que é o futebol. Então, pode fazer o treino de força, pode aumentar o volume, desde que você não fique muito fadigado para poder jogar depois. Bom, vamos seguir. Aqui, galera, foi a primeira semana. A segunda semana, o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar o peso. Então, ó, semana 1, força. Semana 2, a gente ainda vai fazer força, só que vai aumentar a carga. E aí, para não ficar exagerado, o que a gente faz? Uma adaptação bem simples. De 8 a 10, né, os exercícios principais, a gente já vai mudar para ele aumentar a carga, mas a gente vai diminuir o volume. Ou seja, a gente vai diminuir a quantidade de repetições. Então, a gente vai fazer de 6 a 8. E nesses exercícios que estava de 3 a 10, de 3 de 10 a 12, a gente vai mudar para 8 a 10. Por que isso? Para conseguir colocar mais carga e continuar evoluindo em força. Beleza? Então você repara que o treino
pode repetir, ou então você pode mudar a organização, de repente passar o stiff para o outro lado, não vai mudar muito, mas você precisa aumentar a carga, que aqui o objetivo é ficar ainda mais forte. Então, bem simples, a segunda semana a gente só aumenta o peso que está sendo usado e diminui um pouquinho as repetições. Beleza? Ah, e podem ficar tranquilo que essa live vai ficar gravada. Quem tiver dúvida, quiser voltar depois por perder alguma coisa, entrou agora, fica tranquilo que a live vai ficar gravada lá no meu perfil. Vou apagar aqui agora que a gente vai passar para a semana 2, para a semana 3. Até agora, galera, tudo certo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Como é que tá? Manda aí para mim nos comentários que assim que eu terminar de apagar, já vou lendo e respondo vocês. Deixa eu dar uma olhada. Ah, mandaram uma pergunta boa. Academia e treino de futebol e academia. Qual a ordem? Essa pergunta foi excelente, cara. Assim, não existe uma regra, né, para você utilizar. Eu, particularmente, prefiro fazer o treino de força antes, mas com um tempo de intervalo. Se for possível, você conseguir fazer o teu treino, por exemplo, de manhã, e você vai treinar 3 horas depois do futebol, melhor dos cenários, perfeito. Se você for imediatamente depois, você tem que tomar um cuidado e não colocar muita carga, né? Não exagerar nas repetições para não ficar fadigado e jogar com a perna pesada. Se você não consegue ter esse intervalo de pelo menos 3 horas, 2 horas para ir para o futebol, aí eu acho que é mais interessante, fica muito mais interessante se você treinar o futebol primeiro, fazer o que é específico, e depois de noite ou dar um intervalo aí de um tempo para poder fazer a parte de força. Como eu falei, não é uma regra, mas eu prefiro fazer força antes, ter um intervalo de 3 horas, 3, 4 horas, e depois jogar o futebol. Funciona muito melhor para mim desse jeito. E lembrando que não é uma regra. Se para você funciona diferente, sem problema. Bom, vamos seguir agora para a semana 3. Então, ó, a gente fez 2 semanas de ganho de força. Aqui você já aumentou bastante a tua capacidade. Na semana 3, o que a gente vai fazer? Começar a adicionar mais velocidade nos exercícios para trabalhar a potência, só que é uma velocidade com uma carga alta. Então a gente vai continuar fazendo o agachamento, o deadlift, só que a gente vai imprimir mais velocidade. Então, ó, o agachamento, a gente vai fazer o box squat, que é um agachamento sentando na caixa. Beleza? O deadlift, a gente vai continuar fazendo, só que vai ser um deadlift em velocidade. Mandaram uma pergunta, aqui ainda agora que eu vi, eu lembrei que eu esqueci de responder, que se o CrossFit me ajuda no futebol. E, cara, o CrossFit ele tem muitos exercícios de potência, o levantamento olímpico, por exemplo, snatch, clean, são exercícios de potência, e todos os exercícios de potência são ótimos para qualquer esporte, inclusive no futebol. Então, ó, quem tem vivência com CrossFit, no deadlift, vocês vão fazer um exercício chamado clean pull. Quem não sabe o que é, pode ficar tranquilo, que nada mais é que um deadlift, que é tirar a barra do chão, só que no final do movimento você fica na ponta do pé e puxa o ombro para cima, para colocar mais velocidade na execução e trabalhar ainda mais a sua potência. Então, quem sabe fazer esse exercício, pode fazer. Quem não sabe, sem problema, vai fazer só levantamento terra, pensando em subir em velocidade. Lembrando que aqui, a gente vai fazer 3 séries ainda de 6 a 8. Você vai diminuir a carga que você tinha utilizado na parte de força, para poder fazer com muita velocidade. O box squat, você vai sentar numa caixa e subir com muita velocidade para poder trabalhar a potência na perna. O deadlift, tira a barra do chão com velocidade, lembrando que você tem que manter sempre muito bem a tua postura. Depois disso, a gente pode continuar fazendo aqueles exercícios de força. E aqui a gente volta para o búlgaro. E aqui a gente vai fazer o hip thrust. Só que com uma diferença no hip thrust. Dessa vez, ele vai ser unilateral, então você vai fazer com uma perna só no chão. Uma perna só, barra na cintura, sobe, encaixa o quadril, desce e aí faz a segunda repetição. Búlgaro, 3 vezes de 6 a 8.
O hip thrust também 3 vezes, de 6 a 8. Show de bola? Esses vão ser os 4 exercícios. A gente vai adicionar também um exercício de core, que vai ser o Pallof. O que é o Pallof? Ele é um exercício de anti-rotação. Então, tem o cross na academia, o pessoal da maromba faz o crossover, sabe? Faz bíceps, tríceps, enfim. Você vai colocar uma barrinha no cross. Se ele for regulável, você vai baixar ele até o peitoral, vai segurar, a polia está puxando para cá. Você vai segurar e sustentar o teu corpo, evitando que o cross te puxe para o lado. O que vai estar acontecendo nesse exercício? Quando você está nessa posição, segurando uma barra aqui, que está te puxando para o lado, você tem uma ativação muito grande do transverso do abdômen, que é uma musculatura que protege a tua coluna lombar. Então, é muito interessante que você faça força nesse padrão para poder deixar o teu corpo mais preparado para as situações da partida. Um exemplo, o cara me deu um lob. Pô, eu vou correr, vou gerar forte o meu tronco para poder puxar essa bola. Eu estou fazendo um exercício muito forte de rotação de tronco. Então, se eu tiver força, né, para estabilizar minha coluna, é mais seguro durante as partidas. Então, é muito interessante que você inclua esse exercício no seu treinamento. E aí, não importa se ele vai ser no final ou no início. Você pode fazer ele independente da ordem, mas tem que incluir ele no teu treino na terceira semana. Claro que, como eu falei no treino 1 e no treino 2 de força, que você vai mobilizar o seu quadril para poder dar mais conforto. Aqui não vai ser diferente, você também vai adicionar mobilidade. E aí existem vários exercícios de mobilidade, tanto para posterior quanto para quadril. Torácica também é importante. Então, mobilidade pode fazer à vontade, sem problema. Não vai te causar fadiga nem nada do tipo. Vai ser muito bom para você. Então, esse é o treino que você vai fazer na terceira semana. Vai fazer o agachamento subindo em velocidade, sentando na caixa subindo em velocidade, deadlift em velocidade, búlgaro, hip thrust em força, unilateral os dois, Pallof para poder trabalhar bastante força do core. Então, ó, repara que está tudo de acordo com o que está prescrito aqui na organização do teu mês. Até aqui agora, nesse segundo treino, tudo certo? Manda para mim aí, por favor. Consigo fazer todos esses exercícios em casa? Eduardo mandou aí, perguntou se consegue fazer todos os exercícios em casa. Cara, a grande maioria você consegue, mas uma parada até meio complicada. Se você não é treinado, se você não treina ainda, não tem vivência com treinamento de força, academia e tudo mais, os primeiros momentos ali do treinamento em casa vão te ajudar muito. Você pode repetir exatamente cada exercício aqui, que vai ser excelente para te ajudar. Só que a gente tem um problema. O nosso corpo, ele sempre pede que a gente dê mais carga, né? Coloque mais intensidade, seja no exercício, seja em peso. Então, se você não tem nada para progredir, você vai ficar num platô. Você não vai conseguir evoluir muito mais do que isso. Então, mesmo que você comece o treinamento em casa, você vai ter que usar algumas estratégias para poder aumentar a intensidade. Aí você pode comprar pesos para continuar fazendo em casa, se o teu problema for academia. Ou então, infelizmente ou felizmente, você vai para academia, que é onde você vai conseguir desempenhar muito mais no treinamento, que vai fazer com que você desempenhe muito mais em quadra. Então, você consegue sim dar início ao teu programa de treino de força em casa, mas vai chegar um momento que o seu corpo vai pedir mais carga, vai pedir mais peso. E aí você precisa procurar uma academia, beleza? Deixa eu ver aqui como é que tá os comentários. Ó, uma outra pergunta boa. Exercícios de pliometria são necessários? A pliometria pode ajudar, mas não vai ajudar tanto, porque o que é a pliometria? São saltos consecutivos, geralmente, que tem uma ação muito mais de tendão do que muscular. E para isso acontecer, a gente ter essa ação de tendão agindo bastante, a superfície tem que ser rígida, então a gente tem que ter um piso. E a gente joga futebol na areia. Então, assim, pliometria vai te ajudar a ganhar potência, vai ajudar, mas não tanto quanto muitas pessoas pensam. Porque na areia não tem essa fase de alongamento e encurtamento de tendão muito, muito aparente, já que a areia se deforma. Então, são bons de se utilizar, mas não precisa ser feito com tanta vontade assim, porque não vai ajudar tanto quanto num futebol, por exemplo. Bom, então aqui, tudo tranquilo. E vamos finalmente para a nossa última semana.
Esse treino aqui você repete, tá? Você vai fazer ele 2 vezes na semana. De repente você vai treinar terça e quinta, segunda e quarta. Pode treinar 3 vezes também, sem problema. Agora é a semana mais... Como é que eu posso dizer? É uma semana que requer um pouco mais de atenção. Porque na quarta semana é a última semana de treinamento antes do torneio. Então vamos supor que o torneio é no sábado. Ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aqui é o torneio. O que você vai fazer? Eu sugiro, se for possível, que você treine o teu treino específico de futebol na segunda e na quarta, para ter esses 2 dias aqui de recuperação, beleza? Se não for possível treinar na terça e na quinta, sem problema, só toma um cuidado para tu não exagerar na carga e chegar no dia do torneio, que é o dia que você tem que estar voando, você chegar cansado. Então, ó, segunda e quarta são os melhores dias para treinar, já de cara deixar isso claro. Como que vai ser o teu treino? A gente fez potência, né, na semana 3 e a gente vai fazer potência de novo na semana 4. Só que a potência que a gente vai fazer vai ser com menos intensidade, menos peso. Então, a gente vai tentar manter o mesmo padrão dos exercícios, que são os básicos, né, de agachamento, de levantamento terra, só que a gente vai incluir mais velocidade e reduzir mais a carga. Então, a gente fazia o box squat, né, que era sentando na caixa e levantando rápido. Agora, você vai fazer o box jump, que é o salto na caixa. E por que o salto na caixa? Só um exemplo rápido, porque tem muita gente que não sabe o verdadeiro sentido de usar a caixa. Aqui tem o chão, tá vendo? Aqui é o chão e aqui é a caixa. Eu sou péssimo com o desenho, tá? Então paciência aí comigo. E aqui tá eu. Eu vou fazer o salto. Aqui tá eu também, que eu vou fazer um salto sem estar na caixa. Lembrando que é o chão, caixa, eu e eu. Se eu saltar para cima, aqui é o ponto mais alto que eu chego. Então eu vou descer isso tudo até cair no chão. Então, além de eu pular alto, eu tenho também essa aceleração desse ponto aqui, ó, do ponto A até o ponto B, que é o chão. Então eu acelero muito para baixo, além de ter o meu peso entrando ali na equação, tudo isso. Então a sobrecarga nas minhas articulações é maior. Não que sobrecarga na articulação em salto seja ruim, mas já que a gente vai jogar um torneio, é interessante que a gente fique tranquilo, que nossas articulações estejam todas bem fortalecidas, sem ter nenhum impacto grande, já que vai vir um torneio e eu vou exigir muito do meu corpo, é legal que eu chegue lá muito inteiro. Então, ó, se eu saltar para cima e cair no chão, eu acelero muito desse ponto que eu cheguei mais alto até o chão. Se eu saltar para cima e cair na caixa, eu acelero bem menos, ó. Tá vendo? Eu aceleraria isso tudo aqui, ó. Só que eu estou em cima da caixa, então eu pulei para cima, cheguei na caixa, a aceleração é quase que mínima. Então o salto na caixa vai ser um exercício muito mais tranquilo do que saltar e ir para o chão. Muita gente pensa que o salto na caixa vem depois de saltar e ir para o chão, mas não. Primeiro você salta na caixa para diminuir o impacto nas articulações, depois você salta para cima e cai no chão para poder aproveitar também o mecanismo de desaceleração do teu corpo. Então assim, mais uma vez, saltar para cima e cair no chão não é um grande problema, mas já que a gente vai jogar um torneio, é bacana que a gente dê um descanso a mais para nossas articulações. Pegaram o raciocínio? Tudo certo aí? Deixa eu dar uma olhada. Show, show, show. Pode ficar tranquilo que a live eu vou postar depois. Melhores exercícios para impulsão: agachamento e variações de agachamento. Mas não um só exercício. Não existe só um exercício que vai te ajudar na impulsão. É uma organização coerente de vários exercícios que fica interessante. Bom, agora vamos lá, continuar o raciocínio. Quarta semana, primeiro exercício, salto na caixa, para poder diminuir o impacto nas articulações. Segundo exercício, ele é chamado de high pull. Que é como se fosse um deadlift. Deixa eu ver se eu vou conseguir reproduzir ele aqui. O deadlift, eu estou segurando a barra, eu vou lá embaixo até a canela, coluna reta, e fico de pé. O high pull, eu vou só até o meu joelho
eu vou subir em velocidade e puxar a barra para o alto. Deixa eu ver se ficou bem aqui no vídeo. Acho que ficou. Deu para visualizar. O high pull, ele é feito com muita velocidade. Por que ele é bom? Porque é um exercício de potência e a gente não tem como colocar tanta carga, já que o braço também vai entrar em ação. E ele te ajuda no padrão da peitada. Para a gente ter uma peitada eficiente, né, que a bola vá bem alta, você consegue colocar o teu parceiro lá na uva, você precisa colocar a perna para frente, certo? Os pés paralelos. Você vai colocar o teu braço na frente e vai estufar o peito ao mesmo tempo que você estica forte o teu quadril e o teu joelho. E no high pull, você faz exatamente isso. Você segura a barra, você sobe em velocidade, puxando o braço para cima, bem próximo do exercício da peitada, mas não o mesmo. Se fizer o mesmo exercício, o mesmo gesto esportivo dentro da academia, você só se atrapalha. Então não faça gesto esportivo na academia. Faça coisas que sejam próximas. E o high pull, para melhorar a peitada, excelente. Está trabalhando muito forte a extensão de quadril e joelho, que vai te ajudar a transferir força para o peitoral e jogar essa bola alta. Então, muito bom para trabalhar potência, inclusive no padrão de peitada. Então, ó, temos aqui 2 exercícios de potência. A gente vai fazer o búlgaro, só que dessa vez você vai fazer um búlgaro saltando. Então, você vai descer, subir e tirar a perna do chão. Coloca a perna no chão, equilibra e faz novamente. Aqui, uma intensidade bem tranquila, uma zona de repetições bem tranquila. 6 repetições só para cada perna. Depois, a gente pode fazer de novo o hip thrust. Só que você vai pensar em fazer tirando o pé do chão. Então, ó, a gente está com uma perna em cima e a outra perna no chão. Você vai tirar a perna que está embaixo do chão, bater o pé no chão e subir em velocidade. Que é o que está acontecendo? Você vai estar fazendo potência a partir da inércia. Para aquela situação da partida que o cara pingou, você conseguiu ver que ele pingou, você vai ter uma velocidade de reação mais rápida, porque você vai bater o pé na areia e impulsionar melhor o seu corpo para frente. Então, esses são os exercícios excelentes para você fazer, pensando em ficar com uma intensidade, né, um peso mais baixo, mas que vai te dar muitos benefícios para o jogo. Então, ó, todos eles, como é a semana de torneio, eu quero que você fique bem tranquilo, você vai fazer no máximo 6 repetições. E, cara, esse treino você vai perceber que vai ficar tranquilo. Só que esse é o objetivo. Não é para você ficar fadigado na última semana de treinamento antes de um torneio. Você tem que estar tranquilo. Olha tudo que você já fez. Você já ganhou muita força aqui na primeira semana. Aqui você aumentou ainda mais o seu nível de força. Depois você continuou fazendo força, mas com velocidade, então você ficou mais potente. Então essa semana é a semana a gente só trabalhar um pouco mais de velocidade para você continuar evoluindo e chegar inteiro no torneio. Então, se essa semana de treino for tranquila, você está fazendo certo. Você não precisa colocar muita carga, não precisa sair suado pra caraca, não precisa sair esgotado, porque você vai jogar. Você precisa ficar bem para que, se você for sair esgotado, que seja do torneio e com um troféu na mão. Então, essa semana de treino é uma semana tranquila. Feito isso, lembra que eu falei que eu vou trabalhar bastante mobilidade? Aqui, ó, eu posso trabalhar mais mobilidade que todos os dias. Sempre no início do treino. Ó. Mobilidade, sempre no início. Faz bastante mobilidade, solta bem o teu quadril, mobilidade torácica. Tem vários exercícios que te ajudam nisso. Pode brincar aí de mobilidade uns 15 minutos. Depois vem para a parte de potência, que são esses 2. E por último, a gente pode fazer o core de 2 formas. Pensando em estabilização, que a gente pode fazer o Pallof, que eu dei o exemplo anteriormente, e pensando em transferência de força. Que aí eu posso repetir o Pallof. Eu fiquei em isometria, certo? Só que eu posso fazer isso daqui, ó. Jogar o meu braço para o lado e girar meu tronco forte para o outro. Jogo o braço para o lado e giro o tronco forte para o outro. Qual o benefício de fazer esses 2? O primeiro, já falei, você vai trabalhar força, né, isométrica do transverso do abdômen, vai deixar essa musculatura que protege a tua coluna mais fortalecida e sustentar esses giros bruscos que acontecem no futevôlei para deixar a tua lombar mais fortalecida, teu corpo todo preparado para as situações da partida. Fazendo em movimento, você trabalha a transferência de força.
Então, esses giros que você já daria no futebol, eles vão ficar com um pouco mais de velocidade, já que você já vai estar treinando isso na academia. Sem contar que transferência de força pelo core é o que faz você cabecear mais forte, atacar mais forte, tanto de cabeça quanto de pé. Porque para você ter um cabeceio forte, você não faz simplesmente força só do pescoço. Não é só isso daqui. Se for só isso daqui, nunca vai conseguir atacar forte. Você tem um alongamento de todo o teu corpo, e aí você vai transferir força de todo o teu corpo para o topo da cabeça. Então, ó, eu estou aproveitando a energia do meu corpo todo para poder cabecear forte essa bola para a quadra do adversário. Então, você treinar o core de forma que você faça transferência de força pelo core é o ideal para você conseguir atacar mais forte. Aqui esse treinamento da última semana. Foi, galera? Tudo certo? Manda para mim nos comentários. Ah, mandaram aqui, ó, búlgaro na barra guiada ou livre. Se possível, todos os exercícios livres da parte principal. Porque quando você faz uma barra guiada, o próprio aparelho estabiliza o movimento. Então é interessante que você faça com peso livre para que o seu corpo estabilize. Lá no futebol você tem que fazer as situações da partida, força para tomada de decisões né, do gesto, de forma livre. Então é interessante que você já dê liberdade ao teu corpo. Suba alongando a panturrilha no high pull ou mantendo o calcanhar no chão. Não fica pensando em ficar na ponta do pé, mas vai acontecer. Se for algo que aconteça de forma instintiva, né? Não que você esteja colocando foco nisso, não tem problema. Agora, se você colocar o foco, você perde a estabilidade do movimento. Então, se você puxar muito rápido a ponta da sua ponta do calcanhar sair do chão, sem problema. Agilidade na areia, não é feito nada para melhorar. Então, essa questão da areia, você vai treinar no seu treino de futebol. Aqui você trabalha o específico de força para que você consiga desempenhar bem melhor nos treinos, beleza? Vamos ver mais algumas perguntas. Gabriel, vai ficar gravado sim no Instagram, pode ficar tranquilo. E me perguntaram se tem um PDF desses exercícios. Então, galera, eu não tenho um PDF ainda, mas é uma parada que eu estava pensando em fazer, porque como eu uso nomes em inglês, é um pouco mais diferente das pessoas saberem qual é o exercício. Mas lembrando, se você pesquisar o nome em inglês no Google, no YouTube, vai aparecer exatamente o exercício que eu quero que você faça. Mas uma outra coisa que eu quero lembrar vocês é que isso que foi feito hoje, essa live aqui de hoje, ela é uma live de aquecimento para o evento que vai começar amanhã. E lá vai ter tudo, foto dos exercícios, eu vou colocar vídeos de execução. Então, hoje foi um aquecimento para vocês entenderem o que vocês devem fazer para poder jogar bem um torneio. E amanhã vai ser um dia incrível, que a gente vai conseguir observar várias coisas além de só um quadro. Já preparei uma apresentação de slides com foto dos exercícios, as mobilidades que eu uso, exercícios de força que eu uso, exercícios de core que são importantes para você fazer, o que você não deve fazer na academia se você quer melhorar o seu desempenho no futebol. Enfim, amanhã vai ser um dia incrível. Então, se você assistiu essa live aqui hoje, gostou e tem alguma dúvida ainda, cara, amanhã é o dia que você vai resolver todas as dúvidas em relação ao teu treino de futebol. Eu encerro por aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Foi uma live, cara, gostei muito de fazer essa. Vocês conseguiram entender legal? Ficou tudo explicadinho? Manda para mim nos comentários. Porque, mais uma vez, meu objetivo com os conteúdos de treinamento com foco no futebol é que mais pessoas consigam desempenhar melhor no esporte. É uma parada que eu amo muito. Eu não consigo ficar sem jogar futebol uma semana inteira, então o ideal, né, é que nesse dia eu consiga treinar de uma forma que eu consiga jogar o futebol sem ficar exausto pro torneio. E eu acredito que tenham pessoas que, assim como eu, também passam por isso. Então, quanto mais pessoas conseguirem treinar de forma adequada, melhor. Vai todo mundo evoluir junto. Quero que o esporte cresça bastante. E essa é a minha contribuição para o esporte. Então, galera, muito obrigado pela presença de todos. Agradeço a cada um. Espero que tenham gostado e podem ficar tranquilo que a live vai ficar gravada. Então, até a próxima.
Foi? Só